Milionário viúvo chegou em casa e viu o que a noiva fez com sua filha no jardim e ficou em choque. O portão começou a se abrir lentamente, e antes mesmo de o carro parar por completo, algo fora do lugar chamou a atenção. O jardim, que sempre refletiu ordem e controle, estava diferente. A grama revirada, a terra exposta, vasos fora da posição habitual. No centro daquele cenário inesperado, a filha estava ajoelhada, com as mãos sujas de barro, enquanto a noiva orientava cada movimento com uma calma que contrastava com o choque silencioso que tomava conta do milionário naquele instante. O coração acelerou, não pelo que via, mas pelo que sentia. A sensação de que algo importante havia sido decidido sem ele, dentro do espaço que sempre protegeu como símbolo de estabilidade. Nada ali parecia casual. O cheiro da terra molhada, o som distante de um passarinho pousando na cerca, o olhar inseguro da filha procurando aprovação. O milionário tentou entender quando aquele jardim, antes apenas decorativo, havia se tornado palco de algo tão profundo. A noiva percebeu sua presença, mas não interrompeu o que fazia. Continuou explicando, com paciência, como cuidar da planta, como respeitar o tempo da terra. Aquela cena simples carregava um peso que ele ainda não conseguia nomear. Se essa situação já te deixou curioso ou tocou em algo que você reconhece da vida real, aproveita agora para curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Esse apoio faz toda a diferença para que histórias como essa continuem sendo contadas. O milionário respirou fundo e deu mais alguns passos. Cada avanço parecia um confronto com tudo que vinha evitando desde que ficou sozinho com a filha naquela casa grande demais. O jardim não era apenas um espaço externo. Era o reflexo de suas próprias resistências, do medo de mudar, de permitir que alguém interferisse naquilo que ele acreditava manter tudo em ordem. A filha, por sua vez, demonstrava algo raro: envolvimento, interesse, um brilho no olhar que não surgia há muito tempo. Enquanto observava em silêncio, ficou claro que aquela cena era apenas o começo de uma transformação maior. Nada seria resolvido ali, naquele fim de tarde. O que estava diante dele não era apenas terra mexida, mas escolhas que iriam exigir coragem, escuta e sacrifícios. E, a partir daquele instante, cada passo dado dentro daquela casa teria consequências que mudariam para sempre o rumo daquela família. O portão automático começou a subir lentamente, rangendo como fazia todas as tardes. O sol já estava mais baixo, espalhando uma luz dourada sobre as casas do bairro nobre, onde as ruas eram largas, arborizadas e silenciosas demais para quem passava o dia inteiro cercado de reuniões, contratos e decisões milionárias. Dentro do carro, o viúvo respirou fundo antes mesmo de estacionar. Aquela pausa, de alguns segundos, era um ritual silencioso. Um preparo emocional antes de entrar em casa. Desde que a vida havia mudado drasticamente, ele aprenderá a não misturar o peso do trabalho com o ambiente doméstico. Pelo menos tentava. A casa precisava ser um refúgio para a filha, para ele, para a tentativa ainda frágil de reconstruir algo parecido com família. Mas naquela tarde, algo estava errado. Assim que o carro parou, seus olhos foram puxados diretamente para o jardim. Não foi um detalhe pequeno. Foi o conjunto inteiro. A grama não estava uniforme como sempre. Havia manchas de terra exposta, vasos fora do alinhamento, ferramentas apoiadas de qualquer jeito perto da jabuticabeira antiga. O coração bateu mais forte, não por raiva imediata, mas por estranhamento. Ele desceu do carro devagar, sentindo o cheiro forte de terra molhada misturado com o perfume doce das flores recém-regadas. O som distante de um rádio vindo de alguma casa vizinha misturava-se ao canto de pássaros que costumavam pousar no fim da tarde. Tudo parecia normal demais para um cenário que, aos seus olhos, estava completamente fora de lugar. No centro do jardim, ajoelhada sobre um pedaço de lona, estava a filha. As mãos pequenas e delicadas estavam sujas de barro até os pulsos. O cabelo, antes preso com cuidado, agora tinha fios soltos grudados no rosto. Ao lado dela, agachada com naturalidade, estava a noiva, explicando algo com calma, apontando para a terra, para uma muda recém-plantada, para o espaço ao redor. Ele parou. O corpo inteiro travou. Não foi uma cena de gritos, nem de violência, nem de algo evidente que justificasse um choque imediato. O impacto veio da quebra silenciosa de algo que sempre foi intocável. O jardim não era apenas um jardim. Era um território simbólico. Desde a ausência definitiva da antiga companheira, ele mantinha aquele espaço exatamente igual. As mesmas plantas, o mesmo desenho, o mesmo controle.
Nada ali mudava sem sua autorização. A filha ergueu os olhos primeiro. O olhar dela encontrou o dele com rapidez, e o sorriso que vinha surgindo morreu pela metade. Havia ali uma mistura de culpa e expectativa, como se esperasse aprovação e temesse reprovação ao mesmo tempo. A noiva percebeu a presença dele logo em seguida. Levantou-se devagar, limpando as mãos na própria roupa, sem pressa, sem susto. O rosto permanecia sereno. Nenhuma das duas falou. O silêncio pesou mais do que qualquer discussão. Ele deu alguns passos à frente, sentindo a grama irregular sob os sapatos caros, algo que jamais teria permitido antes. Observou os canteiros revirados, a terra escura ainda úmida, pequenas placas improvisadas marcando onde algo havia sido plantado. Reconheceu algumas ervas, algo simples, comum em quintais de interior. Aquilo não combinava com a estética minimalista que ele sempre exigirá. "O que é isso?" perguntou, por fim, com a voz mais baixa do que pretendia. A noiva respondeu com tranquilidade, explicando que a filha havia pedido para plantar algo. Algo que fosse dela. Algo que crescesse com o tempo. Falou sobre paciência, cuidado, responsabilidade. Falou como se aquele pedido fosse natural, quase óbvio. Ele ouviu, mas por dentro tudo se embaralhava. Desde quando decisões assim eram tomadas sem ele? Desde quando aquele espaço deixará de ser apenas dele? A filha se levantou lentamente, limpando as mãos na lateral da calça. Aproximou-se alguns passos, sem tocar nele. Disse que queria aprender, que precisava de algo para cuidar, que se sentia bem ali, mexendo na terra, ouvindo explicações simples, sentindo que fazia algo de verdade. Aquelas palavras atingiram mais fundo do que qualquer afronta. Ele sempre acreditara que cuidava da filha oferecendo conforto, segurança, escola boa, roupas caras, viagens. Nunca faltou nada material. Mas naquele momento, diante de um jardim revirado, percebeu algo que evitava enxergar. Talvez tivesse faltado presença. A noiva observava tudo com atenção, sem interromper. Havia nela um respeito silencioso, mas também uma firmeza que começava a incomodá-lo. Não era submissão. Era convicção. Ela acreditava no que estava fazendo. O conflito interno começou a se formar ali, ainda sem nome. De um lado, o homem acostumado a controlar tudo, a decidir. Sozinho, a manter a ordem como forma de proteção. Do outro, o pai que via a filha demonstrar interesse, envolvimento, algo que não via há meses. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra entrar pelos pulmões. Um cheiro que trazia memórias antigas, de infância, de quintal simples, de dias em que a vida não era regida por contratos e cifras. Memórias que ele havia enterrado junto com outras perdas. Isso devia ter sido conversado, disse, finalmente, tentando manter a firmeza. A noiva sentiu, sem se defender de imediato. Disse que talvez tivesse errado no tempo, mas não na intenção. Que não queria tomar o lugar de ninguém. Que só queria ajudar a filha a se sentir parte daquela casa, daquele espaço. A filha abaixou os olhos. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão aberta. O sol já quase se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. As sombras das árvores se alongavam pelo jardim, cobrindo parcialmente as plantas recém-colocadas. O ambiente parecia refletir exatamente o que ele sentia. Bonito, mas confuso. Familiar, mas ameaçado. Ele sabia que aquela cena não terminaria ali. Sabia que decisões precisariam ser tomadas. O que ainda não entendia era que aquele jardim não havia sido apenas mexido fisicamente. Algo muito mais profundo tinha sido tocado. E, naquele instante, enquanto caminhava lentamente em direção à casa, deixando para trás a terra revirada e os olhares carregados de expectativa, ele sentiu que o controle que sempre acreditou ter começava a escorrer pelos dedos. Nada havia sido perdido. Nada havia sido destruído. Ainda assim, tudo parecia diferente. E isso o assustava. A noite caiu devagar sobre a casa, trazendo um silêncio mais pesado do que o habitual. As luzes internas foram acesas uma a uma, mas nenhuma conseguiu espantar a sensação de desconforto que se espalhou depois do episódio no jardim. O viúvo sentou-se na sala ampla, ainda com o paletó do trabalho, sem ligar a televisão, sem pegar o celular. Apenas ficou ali, olhando para um ponto indefinido, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Da cozinha vinha o som baixo de pratos sendo organizados. O cheiro de comida simples começava a se espalhar,
algo diferente do cardápio habitual preparado por funcionários. Era um cheiro de alho refogado, cebola dourando, arroz recém-feito. Um cheiro que remetia à casa de verdade, não a uma residência impecável demais para parecer vivida. Aquilo incomodou e, ao mesmo tempo, despertou uma memória antiga que ele preferiu ignorar. A filha passou pela sala em silêncio, com passos contidos, como se estivesse pisando em território instável. Não olhou diretamente para ele. O viúvo sentiu um aperto no peito. Aquela distância não era nova, mas agora parecia mais evidente, mais difícil de fingir que não existia. Minutos depois, a noiva apareceu na porta da sala. Não trouxe explicações nem justificativas. Apenas avisou, com voz calma, que o jantar estava quase pronto. O tom não era de desafio, tampouco de submissão. Era de quem tentava manter alguma normalidade em meio ao desconforto. Ele assentiu com a cabeça, sem responder. Quando finalmente se levantou e caminhou até a mesa, percebeu que algo havia mudado até na disposição dos pratos. Não estavam mais alinhados de forma rígida. Havia pequenos detalhes fora do padrão. Um pano simples no centro da mesa, um vaso pequeno com uma planta ainda jovem, provavelmente retirada do jardim. Sentaram-se os três. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos talheres. A filha comia devagar, evitando qualquer movimento brusco. A noiva mantinha o olhar atento, como se tentasse decifrar cada reação. O viúvo sentia dificuldade em engolir, não pela comida, mas pela quantidade de pensamentos que insistiam em voltar ao jardim. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas uma situação pontual. Uma decisão mal comunicada. Algo que poderia ser resolvido com uma conversa objetiva. Sempre foi assim nos negócios. Problema identificado, solução aplicada. Mas ali não havia planilhas nem contratos. Havia sentimentos que não obedeciam lógica alguma. Depois do jantar, a filha se recolheu cedo. Disse apenas que estava cansada. O viúvo percebeu que ela carregava algo além do cansaço físico. Quis chamá-la, dizer algo, mas as palavras não vieram. Ficou sentado na sala, ouvindo o som distante do chuveiro no quarto dela, enquanto a noiva recolhia os pratos. Quando ficaram sozinhos, a conversa finalmente aconteceu. Ela falou primeiro, com cuidado. Disse que não quis desrespeitar regras, que sabia da importância daquele jardim para ele. Contou que, nos últimos meses, vinha observando a filha se fechar cada vez mais, passar tempo demais sozinha, perder o brilho em coisas simples. Disse que a ideia de plantar algo surgiu em uma conversa despretensiosa, durante uma tarde em que a menina comentou sentir falta de cuidar de algo que fosse realmente dela. O viúvo ouviu, mas se manteve na defensiva. Disse que decisões sobre a casa precisavam passar por ele. Que aquela liberdade podia confundir a filha. Que não queria que ela criasse expectativas que depois não pudessem ser mantidas. Ela respondeu com firmeza contida. Disse que expectativa não era sinônimo de promessa vazia. Que aprender a cuidar de algo, mesmo pequeno, fazia parte do crescimento. Que o jardim não precisava ser um museu congelado no tempo. Essa frase o atingiu mais do que demonstrou. Ele se levantou abruptamente, caminhou até a porta de vidro que dava para o quintal. Observou o jardim agora envolto pela iluminação externa. As sombras tornavam os canteiros irregulares ainda mais visíveis. Pela primeira vez, sentiu vontade de sair dali, de não olhar. Aquela noite terminou sem acordo. Dormiram separados, não por briga declarada, mas por excesso de coisas não ditas. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina estranha. O viúvo saiu mais cedo para o trabalho, voltou mais tarde. Tentava se convencer de que o foco nos negócios resolveria tudo. Mas até no escritório, em meio a reuniões e negociações, sua mente insistia em voltar para casa. Um colega antigo percebeu a mudança de comportamento. Comentou, de forma casual, que ele parecia distraído. Sugeriu que talvez estivesse se envolvendo demais em assuntos pessoais. Aquela observação plantou uma insegurança. Sempre construiu sua imagem como alguém inabalável. Qualquer sinal de fragilidade parecia uma ameaça. Em casa, a noiva manteve a rotina com a filha. As duas passaram a cuidar diariamente das pequenas plantas. O viúvo observava de longe, quase sempre da janela do escritório, sem se aproximar. Via a filha sorrir, concentrada, aprendendo a regar, a retirar folhas secas. Cada cena dessas trazia um misto de alívio e desconforto. Um sábado pela manhã,
algo diferente aconteceu. Ele acordou mais cedo e, ao olhar pela janela, viu a filha sozinha no jardim. Estava sentada no chão, com um caderno apoiado nos joelhos, desenhando as plantas. O sol ainda baixo iluminava o rosto dela de forma suave. Não havia noiva por perto. Aquela imagem o desarmou. Desceu devagar, sem fazer barulho. Aproximou-se alguns passos e ficou ali, observando. A filha percebeu sua presença e se levantou rapidamente, como se tivesse sido pega em algo proibido. Ele pediu que continuasse. Disse apenas que queria ver. Ela hesitou, depois voltou a sentar. Mostrou o desenho, explicou o que cada planta representava. Falou que gostava de pensar que, se cuidasse bem, aquilo cresceria forte. A metáfora era clara demais para ser ignorada. Ele sentiu a garganta apertar. Não houve pedido de desculpas naquele momento. Não houve promessa. Mas houve algo novo. Ele sentou-se no chão, mesmo sujando a calça-cara. Ficou ali por alguns minutos, ouvindo a filha falar. Aquilo custou a ele uma sensação estranha de vulnerabilidade. Sentiu-se exposto, fora de seu território habitual. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que aquele gesto valia mais do que qualquer discurso. Mais tarde, a noiva observou de longe aquela aproximação. Não interferiu. Apenas deixou que aquele espaço se formasse naturalmente. Ao longo das semanas seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. O viúvo passou a chegar mais cedo em alguns dias. Às vezes apenas observava. Em outras, fazia perguntas simples sobre as plantas. Cada aproximação tinha um custo interno. Ele precisava engolir o orgulho, aceitar que não tinha todas as respostas. No trabalho, precisou delegar mais. Aceitar que não poderia controlar tudo ao mesmo tempo. Isso gerou comentários, olhares desconfiados. Alguns contratos demoraram mais a avançar. Ele sentiu o impacto direto dessas escolhas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não voltou atrás. A casa começou a mudar de atmosfera. Não de forma radical, mas perceptível. Risadas discretas surgiam em momentos inesperados. O jardim, antes rígido, começava a ganhar pequenas imperfeições que o tornavam mais vivo. Ele ainda tinha dúvidas. Ainda sentia medo de perder o controle, de permitir demais, de errar. Mas já não conseguia negar que algo ali estava fazendo bem à filha. E, de alguma forma, também a ele. Naquela noite, ao se deitar, ficou olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. Pensou no homem que sempre foi e naquele que começava a se formar, ainda inseguro, ainda resistente, mas disposto a tentar. Nada estava resolvido. Nada estava garantido. Mas, pela primeira vez desde a ausência definitiva que marcará sua vida, ele sentiu que talvez não precisasse enfrentar tudo sozinho. A rotina da casa passou a seguir um ritmo diferente, ainda instável, como se todos caminhassem sobre um piso recém-colocado. O viúvo acordava antes do despertador, hábito antigo que nunca perdeu, mas agora permanecia alguns minutos a mais deitado, ouvindo sons que vinham do restante da casa. O leve arrastar de passos no corredor, o barulho da cafeteira sendo ligada, a voz baixa da filha comentando algo trivial. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas começaram a ganhar importância. Naquela manhã, ao descer para a cozinha, encontrou a mesa posta de forma simples. Pão fresco comprado na padaria da esquina, manteiga fora da geladeira, frutas cortadas de maneira cuidadosa. A noiva estava encostada na bancada, observando a filha comer com mais apetite do que de costume. Ao perceber a presença dele, não houve tensão explícita, apenas um breve silêncio que logo se dissolveu. Ele se sentou, ainda com certa rigidez no corpo, como se não soubesse exatamente qual era seu lugar naquele novo cenário. Serviu-se de café e, pela primeira vez em semanas, puxou conversa com a filha sobre a escola. Perguntou sobre uma atividade recente, algo simples. Ela respondeu com cuidado no início, mas aos poucos foi se soltando, falando sobre um trabalho que envolvia cuidar de uma planta durante o semestre. O viúvo percebeu a coincidência e sentiu um leve aperto no peito. Não comentou, apenas ouviu. Depois do café, saiu para o trabalho com a sensação estranha de que havia deixado algo inacabado. No carro, enquanto enfrentava o trânsito típico da manhã paulistana, observava as pessoas apressadas nas calçadas, vendedores abrindo suas lojas, o som distante de buzinas misturado com o anúncio de promoções em rádios locais. Tudo parecia seguir seu curso normal,
mas dentro dele algo insistia em se mover. No escritório, as horas passaram arrastadas. Reuniões que antes dominava com facilidade agora exigiam um esforço maior de concentração. Em determinado momento, ao assinar alguns documentos, percebeu que estava usando a caneta que a filha lhe dera meses atrás, em um gesto tímido, quase esquecido. Aquilo fez parar por alguns segundos. Pequenos sinais que sempre estiveram ali, ignorados pela pressa. Enquanto isso, em casa, a noiva tentava manter uma rotina equilibrada. Sabia que qualquer movimento em falso poderia ser interpretado como invasão. Evitava tomar decisões grandes, concentrava-se em apoiar a filha, em manter o ambiente leve. Passaram a manhã cuidando do jardim, retirando folhas secas, regando com cuidado. O sol começava a aquecer mais forte, típico das estações de transição, e o cheiro de terra molhada se espalhava pelo quintal. A filha parecia mais confiante. Falava sobre o que pretendia plantar a seguir, fazia planos simples, mas cheios de significado. A noiva ouvia, incentivava, mas sempre reforçando que algumas coisas precisariam ser conversadas com o pai. Aquela postura, embora discreta, tinha um propósito claro. Ela não queria competir, queria construir. No fim da tarde, o viúvo voltou mais cedo do que o habitual. Ao estacionar o carro, notou algo novo no jardim. Um pequeno banco de madeira havia sido colocado próximo aos canteiros. Simples, sem luxo, claramente feito para ser usado, não apenas para compor paisagem. Aquilo pegou de surpresa. Entrou em casa sem dizer nada, passou pela sala, largou a pasta no sofá. A noiva surgiu do corredor, explicando que o banco havia sido encontrado em um depósito antigo da própria casa. Estava esquecido, coberto de poeira. Resolveram limpar e colocar ali para que a filha pudesse descansar enquanto cuidava das plantas. Ele ouviu em silêncio. Saiu até o jardim e se sentou no banco. A madeira rangia levemente sob seu peso. A sensação era estranha, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia mais da mesma forma. Observou os canteiros, as mudas crescendo lentamente, o cuidado visível em cada detalhe. Aquilo exigia tempo, algo que sempre lhe faltou ou que sempre fingiu não ter. A filha se aproximou com cautela. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma pequena distância. Ficaram assim por alguns minutos, sem falar. O som do vento balançando as folhas, o canto distante de um vendedor ambulante passando na rua, tudo compunha um cenário simples, quase comum, mas carregado de significado. Ele quebrou o silêncio perguntando se ela gostava mesmo daquilo. Ela respondeu que sim, que se sentia útil, que gostava de ver algo mudar por causa do cuidado dela. Disse que, quando estava ali, sentia menos medo de errar em outras coisas. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dele. Naquela noite, algo diferente aconteceu durante o jantar. O clima estava mais leve. Houve até risadas tímidas. A noiva comentou sobre uma feira de bairro que aconteceria no sábado seguinte, sugerindo que poderiam ir juntos comprar novas mudas. Não foi um convite direto, foi apenas uma sugestão lançada no ar. O viúvo não respondeu de imediato, mas também não descartou. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. No trabalho, surgiu a necessidade de uma decisão importante que exigiria uma viagem inesperada. Isso significava ficar fora por alguns dias. Em outro momento, teria aceitado sem hesitar. Agora, a ideia de se afastar no meio daquele processo delicado deixou inquieto. Conversou com a noiva sobre a viagem, algo que antes talvez não fizesse. Ela ouviu, sugeriu alternativas, mas deixou claro que apoiaria qualquer decisão. A filha, ao saber, demonstrou preocupação. Perguntou se ele ficaria muito tempo fora. Aquela pergunta simples teve um peso enorme. Ele acabou decidindo reduzir a viagem ao mínimo necessário. Uma escolha que teve consequências no trabalho. Um contrato importante avançou mais devagar, houve cobranças. Ele sentiu o custo daquela decisão, mas também percebeu que estava escolhendo conscientemente. No sábado, acordaram cedo. O sol ainda estava suave quando saíram juntos para a feira. O ambiente era típico, barracas coloridas, cheiro de frutas frescas, vozes chamando clientes, música popular tocando em algum lugar próximo. O viúvo caminhava observando tudo com certo estranhamento. Não era um ambiente que frequentava. Sentia-se deslocado, mas curioso. A filha se animou ao escolher as plantas, perguntava preços, segurava pequenas mudas com cuidado exagerado.
A noiva negociava com os feirantes, trocava receitas, comentava sobre cultivo. O viúvo observava, aprendendo sem perceber. Em determinado momento, foi ele quem segurou uma muda, perguntando como cuidar. O feirante explicou com paciência, usando termos simples. Aquilo fez sorrir de canto, quase sem perceber. Ao voltarem para casa, passaram a tarde plantando juntos. O viúvo sujou as mãos novamente, sentindo a textura da terra, o peso do sol nas costas. O corpo reclamava, mas havia algo quase terapêutico naquele esforço. Cada gesto parecia uma pequena concessão, uma vitória silenciosa sobre si mesmo. No fim do dia, sentou-se no banco de madeira, exausto. Observou o jardim agora mais cheio, mais vivo. A filha estava radiante. A noiva observava com um olhar que misturava alívio e esperança. Naquela noite, ao se deitar, sentiu um cansaço diferente. Não era o desgaste mental do trabalho, mas um cansaço físico que trazia satisfação. Pensou em tudo que havia mudado em tão pouco tempo. Pensou no controle que sempre acreditou ser necessário e na possibilidade de que, talvez, dividir não significasse perder. Nada estava resolvido. Ainda havia inseguranças, medos, resistências. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que estava caminhando, mesmo que devagar, para um lugar mais verdadeiro. E isso, para alguém acostumado a dominar todos os cenários, exigia uma coragem que ele ainda estava aprendendo a ter. O domingo amanheceu com um céu claro e um calor que prometia aumentar ao longo do dia. A casa despertou mais tarde do que o habitual, sem despertadores, sem pressa. O viúvo acordou com um som distante de risadas baixas vindas da cozinha. Ficou alguns instantes deitado, observando o teto, tentando identificar o que sentia. Não era inquietação, tampouco euforia. Era algo novo, uma espécie de expectativa tranquila que há muito tempo não fazia parte de suas manhãs. Levantou-se e caminhou descalço até a cozinha. Encontrou a filha sentada à mesa, cortando frutas com cuidado exagerado, enquanto a noiva preparava café. O cheiro se espalhava pelo ambiente, misturado ao aroma doce da manga madura. Ao perceber a presença dele, as duas interromperam o que faziam por um breve segundo, como se ainda esperassem alguma reação imprevisível. Ele apenas se aproximou, pegou uma xícara e se serviu. Sentaram-se juntos. A conversa foi simples, girando em torno do dia que começava, de pequenas tarefas, de nada em especial. Ainda assim, havia ali uma naturalidade que não existia semanas antes. O viúvo percebeu que a filha falava mais, gesticulava, contava detalhes que antes guardava para si. Aquilo tocou de forma silenciosa. Depois do café, ele decidiu caminhar pelo jardim sozinho. O sol já iluminava os canteiros, revelando brotos novos surgindo da terra escura. A grama, antes perfeitamente alinhada, agora tinha pequenas imperfeições que começavam a parecer menos incômodas. Ele se agachou para observar uma das plantas recém-colocadas. Tocou a terra com cuidado, sentindo a umidade ainda presente. Pensou no quanto aquele espaço havia mudado em tão pouco tempo e em como, apesar da resistência inicial, não conseguia mais imaginar tudo exatamente como antes. Enquanto isso, dentro da casa, a noiva organizava algumas coisas no escritório. Não mexia em documentos importantes, apenas tentava dar mais funcionalidade ao espaço. Separou papéis antigos, limpou a mesa, abriu a janela para deixar o ar circular. Encontrou, em uma gaveta esquecida, algumas fotografias antigas. Reconheceu o viúvo em momentos diferentes da vida, sempre sério, sempre contido. Havia também imagens da filha ainda pequena, sorrindo com facilidade. Guardou tudo de volta com cuidado, respeitando aquele passado que não era seu, mas que fazia parte do presente que tentava construir. No início da tarde, receberam a visita inesperada de uma vizinha antiga. Uma senhora conhecida por acompanhar a vida do bairro com atenção quase jornalística. Trouxe um bolo simples, daqueles de receita passada de geração em geração. Sentaram-se na varanda, conversaram sobre o calor, sobre o movimento das ruas, sobre como o jardim estava diferente. A vizinha elogiou as mudanças, comentou que parecia mais vivo. O viúvo sorriu de forma contida, sentindo um misto de orgulho e desconforto. Aquela aprovação externa tornava tudo ainda mais real. A filha, animada, mostrou as plantas, explicou o que estava aprendendo, falou sobre cuidados, sobre paciência. A vizinha ouviu com atenção, incentivou, contou histórias de quando cuidava de um quintal muito maior.
O viúvo observava em silêncio, percebendo como a filha se colocava com mais segurança diante de um adulto que não fazia parte do núcleo familiar. Aquilo lhe trouxe uma sensação agridoce. Alegria por vê-la crescer, medo de não acompanhar esse crescimento de perto. Quando a visita se despediu, a casa voltou a ficar silenciosa. O viúvo sentou-se novamente no banco de madeira do jardim. Sentiu o calor do sol nas costas, o leve cansaço acumulado da semana. A noiva se aproximou e sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Não houve conversa imediata. Apenas dividiram o espaço. Ela comentou, com cuidado, que estava pensando em retomar um antigo projeto pessoal. Algo simples, relacionado a aulas em uma instituição próxima. Disse que não queria tomar decisões sem conversar, mas que sentia necessidade de manter algo próprio, além da casa e da relação. O viúvo ouviu atentamente. Aquela fala trouxe à tona um medo antigo, o de perder espaço, de não ser mais o centro das decisões. Ainda assim, respondeu que achava importante. Que cada um precisava ter algo que fosse só seu. Ao dizer isso, percebeu o peso das próprias palavras. Era fácil apoiar em teoria, mais difícil na prática. Sabia que aquele apoio teria consequências. Menos tempo juntos, mais autonomia, mais mudanças. Ainda assim, manteve a posição. No meio da tarde, o calor se intensificou. Decidiram ficar dentro de casa. A filha se acomodou na sala para assistir a um programa antigo na televisão, daqueles que o viúvo lembrava vagamente da própria juventude. Sentou-se ao lado dela, algo que não fazia muito tempo. Assistiram juntos, comentaram cenas, riram de situações simples. O toque ocasional do braço da filha no dele parecia natural, sem tensão. Mais tarde, enquanto a noiva preparava algo leve para o jantar, o viúvo recebeu uma ligação do trabalho. Um problema inesperado exigia atenção imediata. Um prazo apertado, uma decisão que precisava ser tomada. Ele se afastou para o escritório, fechou a porta. A conversa foi tensa. Houve cobrança, pressão, a lembrança constante de que ele sempre foi o pilar de tudo. Ao desligar, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Ficou alguns minutos sentado, olhando para a mesa, sentindo a velha vontade de assumir tudo sozinho. Pensou em cancelar compromissos, em se fechar novamente. Mas, ao sair do escritório, encontrou a filha sentada no chão da sala, desenhando. Ela levantou os olhos e perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou, depois respondeu que estava resolvendo algumas coisas. Ela assentiu, sem insistir, mas o olhar demonstrava preocupação. Aquele simples gesto foi suficiente para fazê-lo refletir. Percebeu que, ao se afastar demais, não protegia ninguém. Apenas criava distância. Respirou fundo e decidiu não deixar o trabalho dominar aquela noite. O jantar foi simples. Conversaram sobre assuntos leves. A noiva comentou sobre as aulas que pretendia dar, explicou como isso poderia funcionar. A filha demonstrou curiosidade, fez perguntas. O viúvo participou da conversa, mesmo sentindo um desconforto interno. Cada participação era um exercício de abertura. Depois do jantar, sentaram-se na sala. O clima era tranquilo. A noiva se levantou para buscar algo e voltou com um pequeno caderno. Disse que a filha havia começado a escrever pensamentos sobre o jardim, sobre como se sentia. Perguntou se ele gostaria de ver. O viúvo hesitou, mas concordou. Folheou algumas páginas. Leu frases simples, desenhos, reflexões de alguém tentando entender o próprio mundo. Em uma das páginas, a filha havia escrito que gostava quando ele sentava no jardim, mesmo em silêncio. Aquilo o atingiu de forma profunda. Sentiu os olhos marejarem, algo raro. Fechou o caderno com cuidado e devolveu. Não disse nada. Apenas se levantou e foi até o jardim. Sentou-se no banco, agora iluminado por uma luz suave. A noite estava quente, o ar carregado de cheiros familiares. Sentiu-se exposto, vulnerável, mas também grato. A noiva observava pela janela, respeitando aquele momento. A filha ficou na porta, sem se aproximar. O viúvo respirou fundo, sentindo que aquele processo de mudança não era rápido nem fácil. Havia resistências, medos, custos claros. Mas também havia algo novo crescendo, assim como as plantas no jardim. E, pela primeira vez, ele aceitou que não precisava ter todas as respostas. Bastava estar presente,
mesmo imperfeito, mesmo inseguro. Aquela compreensão não resolvia tudo, mas era um passo firme em direção a algo que, pouco a pouco, começava a fazer sentido. A semana começou com um ritmo mais acelerado, como se o mundo externo quisesse testar os limites daquela tranquilidade recém-conquistada. O viúvo saiu de casa antes do amanhecer, o céu ainda escuro, o ar frio da madrugada entrando pelos pulmões. No carro, enquanto atravessava avenidas quase vazias, sentia o corpo cansado, mas a mente estranhamente alerta. Pensava no jardim, no caderno da filha, no banco de madeira iluminado pela luz suave da noite anterior. Pensava, sobretudo, no quanto vinha permitindo que coisas pequenas ocupassem um espaço que antes era dominado apenas por números e prazos. No escritório, a pressão não demorou a aparecer. Um projeto importante enfrentava entraves inesperados, exigindo decisões rápidas e conversas difíceis. O viúvo manteve a postura firme, respondeu com clareza, mas percebeu algo diferente em si. Em outros tempos, teria elevado o tom, exigido resultados imediatos. Agora, respirava antes de falar, avaliava consequências além do imediato. Essa mudança não passou despercebida. Alguns colegas trocaram olhares, outros demonstraram impaciência. Ele sentiu o custo daquela postura mais ponderada. Um acordo demorou mais a avançar. Um fornecedor demonstrou resistência. O preço da escolha começou a se materializar. Enquanto isso, em casa, a rotina seguia seu curso. A filha foi para a escola mais animada do que o habitual, levando na mochila um pequeno caderno onde anotava observações sobre as plantas. A noiva acompanhou o caminho até o portão, trocando palavras de incentivo. Depois, dedicou a manhã a organizar materiais para as aulas que pretendia retomar. Espalhou papéis sobre a mesa, revisou conteúdos, sentiu uma mistura de empolgação e receio. Sabia que aquele passo representava independência, mas também poderia gerar novas tensões. No início da tarde, uma chuva rápida caiu sobre o bairro. Gotas grossas bateram nas folhas do jardim, escorrendo pela terra recém-trabalhada. A noiva observava da janela, preocupada com as plantas mais novas. Pegou um guarda-chuva e saiu para verificar os canteiros, ajustando a proteção improvisada que haviam colocado dias antes. O cheiro de terra molhada se intensificou, trazendo uma sensação de renovação. Aquela chuva breve parecia um sinal de que mudanças, mesmo repentinas, podiam ser benéficas. Quando o viúvo chegou em casa, já era noite. Encontrou a filha sentada à mesa, espalhando folhas de papel e lápis de cor. Ela levantou os olhos e sorriu de forma espontânea, algo que ele não via com tanta frequência. Contou, com entusiasmo contido, que havia recebido elogios na escola pelo trabalho sobre plantas. Ele ouviu com atenção, elogiou, sentindo um orgulho silencioso crescer dentro de si. O jantar foi tranquilo, mas não totalmente livre de tensão. A noiva comentou que havia confirmado a inscrição para as aulas. Falou com cuidado, observando a reação dele. O viúvo sentiu um leve aperto no peito, uma sensação antiga de perda de controle. Ainda assim, respondeu que ficava feliz por ela. Disse que apoiaria. As palavras saíram com firmeza, mas internamente ele sabia que aquele apoio exigiria esforço contínuo. Depois do jantar, a filha se recolheu mais cedo, alegando cansaço. O viúvo e a noiva permaneceram. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Na sala, conversando em tom baixo. Ela falou sobre expectativas, sobre o desejo de não ser apenas alguém que ocupava um espaço provisório. Disse que queria construir algo sólido, mas respeitando o tempo de todos. Ele ouviu, sentindo o peso da responsabilidade. Percebeu que, ao permitir aquela aproximação, também se colocava em posição de vulnerabilidade. Não havia garantias. Nos dias seguintes, pequenos desafios se acumularam. O viúvo precisou lidar com um atraso significativo em um projeto, o que gerou comentários e pressão externa. Em casa, a filha demonstrou sinais de insegurança ao perceber que o pai estava mais ausente durante algumas noites. Ela passou a se recolher mais cedo, a falar menos. A noiva percebeu e tentou mediar, incentivando conversas simples, momentos compartilhados, mas sabia que não podia substituir a presença dele. Em uma dessas noites, o viúvo chegou exausto. Encontrou a casa silenciosa,
as luzes mais baixas. Foi até o jardim quase por impulso. Sentou-se no banco de madeira, sentindo o frio da noite. Olhou para as plantas, algumas ainda frágeis, outras começando a se firmar. Pensou em como o crescimento exigia cuidado constante, não apenas entusiasmo inicial. A filha apareceu na porta, hesitante. Aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dele. Não falou de imediato. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo sons noturnos do bairro, o latido distante de um cachorro, o motor de um carro passando. Ela então comentou que sentia falta dele em alguns momentos. Não houve cobrança, apenas constatação. Ele sentiu o impacto daquelas palavras. Pediu desculpas, explicou que o trabalho estava exigindo mais, mas prometeu tentar equilibrar melhor. Sabia que promessas vazias não adiantariam. Aquela conversa simples teve um peso enorme. No fim de semana seguinte, decidiram dedicar mais tempo juntos. Acordaram cedo, tomaram café sem pressa. O viúvo sugeriu reorganizar uma parte do jardim que ainda estava esquecida. A filha se animou. A noiva apoiou. Passaram a manhã trabalhando juntos, rindo de pequenos erros, sujando as mãos. O sol estava forte, o suor escorria, mas ninguém reclamou. Aquela atividade simples se transformou em um ritual de aproximação. Durante a tarde, o viúvo recebeu uma ligação inesperada do trabalho. Uma situação urgente exigia sua presença imediata. Ele sentiu o velho impulso de largar tudo e sair correndo. Olhou para a filha, para a noiva, para o jardim ainda inacabado. Tomou uma decisão difícil. Pediu alguns minutos, organizou o que era possível à distância e adiou a saída por algumas horas. Sabia que isso teria consequências. E teve. Ao retornar a ligação mais tarde, recebeu críticas, cobranças, a lembrança de que sempre fora mais disponível. Naquela noite, sentiu o peso da escolha. O corpo cansado, a mente exausta. Ainda assim, ao ver a filha adormecer no sofá durante um filme antigo, sentiu que aquele sacrifício tinha valido a pena. Carregou-a com cuidado até o quarto, sentindo o peso leve do corpo, o calor familiar. Aquilo despertou lembranças antigas, de quando ela era menor, de noites semelhantes. Sentiu um nó na garganta. A noiva observava tudo à distância, respeitando o momento. Mais tarde, conversaram sobre o dia. Ele confessou sentir medo de falhar, de não conseguir manter tudo equilibrado. Ela ouviu, segurou a mão dele, disse que ninguém conseguia fazer tudo sozinho. Aquela troca, simples e sincera, fortaleceu algo entre eles. Ao final da semana, o ambiente da casa parecia diferente novamente. Havia mais confiança, mas também a consciência de que cada escolha tinha um custo. O viúvo sentia-se mais cansado, menos disponível para o trabalho como antes, mas emocionalmente mais presente. Sabia que ainda enfrentaria obstáculos, que a pressão externa não diminuiria tão cedo. Ainda assim, começava a entender que o sucesso que realmente importava não vinha apenas de conquistas visíveis, mas da capacidade de sustentar vínculos ao longo do tempo. Naquela noite, antes de dormir, voltou ao jardim. Tocou a terra com cuidado, observou as plantas à luz suave. Pensou em tudo que havia mudado desde aquele primeiro choque ao chegar em casa. Percebeu que o maior desafio não era aceitar mudanças externas, mas enfrentar as próprias resistências internas. Deitou-se mais leve, mesmo sabendo que o caminho à frente ainda exigiria esforço constante. A segunda-feira amanheceu pesada, com um céu nublado que parecia refletir o estado de espírito do viúvo. O despertador tocou no horário de sempre, mas ele demorou a se levantar. Ficou alguns minutos olhando para o teto, ouvindo os sons da casa acordando aos poucos. O ruído distante de água correndo no banheiro, passos leves no corredor, o tilintar de louça na cozinha. Aquela rotina, antes quase imperceptível, agora tinha peso. Levantou-se, vestiu-se com cuidado e foi até a cozinha. Encontrou a filha sentada à mesa, concentrada em um caderno aberto, enquanto a noiva preparava café. O clima era tranquilo, mas havia algo no ar, uma expectativa silenciosa. Ele se sentou, serviu-se e tentou puxar conversa, perguntando sobre a semana que começava. A filha respondeu com frases curtas, ainda um pouco retraída, mas sem atenção dos dias anteriores. A noiva comentou que aquela semana seria importante. Haveria a primeira aula dela na instituição onde se inscrevera. Disse isso com um misto de empolgação e nervosismo. O viúvo ouviu atentamente, desejou boa sorte,
mas sentiu o velho desconforto se manifestar novamente. A ideia de não ser mais o centro absoluto das atenções ainda o desafiava, mesmo que ele já reconhecesse a necessidade disso. Ao sair de casa, o viúvo lançou um último olhar para o jardim. As plantas pareciam mais firmes, algumas folhas mais abertas. O banco de madeira estava seco depois da chuva do fim de semana. Pensou em como aquele espaço havia se tornado um termômetro emocional da casa. Quando algo ali mudava, tudo parecia mudar junto. No trabalho, o dia foi tenso desde o início. Reuniões longas, decisões difíceis, prazos apertados. Em determinado momento, um colega mais antigo questionou sua disponibilidade recente, insinuando que ele não estava tão focado como antes. O comentário foi feito de forma velada, mas o recado estava claro. O viúvo sentiu o impacto. Sempre fora reconhecido pela dedicação quase obsessiva. Agora, aquela dedicação estava dividida. Ele respondeu com firmeza, reforçando que continuava comprometido, mas que algumas prioridades haviam mudado. Disse isso em voz alta pela primeira vez, e a sensação foi estranha. Libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Sabia que aquela postura teria consequências, e não demoraram a surgir. Um projeto importante foi colocado em espera, e ele sentiu o peso dessa decisão ao longo do dia. Enquanto isso, a noiva enfrentava sua própria batalha. Preparou-se para a aula com cuidado, revisou anotações, respirou fundo antes de sair de casa. A filha observava com curiosidade, fazendo perguntas, desejando boa sorte. A noiva saiu com o coração acelerado. Consciente de que aquele passo era importante não apenas para ela, mas para o equilíbrio daquela nova configuração familiar. A aula aconteceu em um prédio simples, em um bairro movimentado. Ao entrar na sala, sentiu o nervosismo inicial, mas aos poucos foi ganhando confiança. Compartilhou conhecimentos, trocou experiências, sentiu-se útil. Ao final, saiu com um sorriso discreto no rosto, uma sensação de conquista pessoal. Aquilo a fortalecia, mas também a fazia pensar em como equilibrar tudo sem ferir sensibilidades. A filha, por sua vez, passou a tarde em casa, cuidando do jardim. Fez isso com atenção redobrada, como se quisesse provar algo, talvez para si mesma. Anotou observações, regou as plantas, retirou folhas secas. Em alguns momentos, sentiu falta da presença do pai, mas lembrava das conversas recentes e tentava confiar. Quando o viúvo chegou em casa naquela noite, encontrou a filha no jardim, ajoelhada perto de um canteiro. A noiva ainda não havia voltado. Ele se aproximou em silêncio, observando. A filha percebeu e sorriu de leve. Comentou sobre como as plantas estavam reagindo bem ao cuidado. Ele ouviu, sentou-se no banco, sentindo o cansaço do dia pesar nos ombros. Pouco depois, a noiva chegou. O semblante era de satisfação contida. Contou sobre a aula, sobre como se sentiu. O viúvo ouviu com atenção, fez perguntas, demonstrou interesse genuíno. Aquilo custou a ele um esforço consciente de deixar de lado inseguranças, mas percebeu que valia a pena. A filha participou da conversa, curiosa, fazendo comentários. Aquele momento simples tinha um valor enorme. Nos dias seguintes, porém, surgiram novos desafios. A rotina começou a exigir mais de todos. O viúvo precisava lidar com cobranças crescentes no trabalho. A noiva dividia o tempo entre a casa e as aulas. A filha enfrentava provas na escola, demonstrando ansiedade. O equilíbrio parecia frágil, como se qualquer descuido pudesse provocar um desajuste maior. Em uma noite particularmente cansativa, o viúvo chegou em casa irritado. Um problema no trabalho havia se agravado, e ele trouxe a tensão consigo. Ao entrar, percebeu que a sala estava ocupada com materiais da noiva espalhados pela mesa. Sentiu o impulso de reclamar, de exigir ordem. Respirou fundo, tentou conter. Ainda assim, o tom da voz saiu mais duro do que pretendia ao pedir espaço. O clima mudou instantaneamente. A noiva recolheu os materiais em silêncio, o rosto fechado. A filha observou a cena com desconforto. O viúvo percebeu tarde demais o efeito de suas palavras. Tentou se explicar, mas o estrago estava feito. Aquela noite terminou com um silêncio pesado. Mais tarde, sozinho no quarto, ele refletiu sobre o ocorrido. Reconheceu que o medo de perder controle ainda falava alto. Sentiu vergonha por deixar isso transparecer diante da filha. Levantou-se, caminhou até o jardim,
mesmo tarde da noite. A iluminação suave revelava as plantas, agora mais desenvolvidas. Sentou-se no banco, respirou fundo, tentando se acalmar. A noiva apareceu alguns minutos depois. Sentou-se ao lado dele, mantendo a distância inicial. Ele pediu desculpas. Reconheceu que havia sido injusto, que ainda estava aprendendo a lidar com mudanças. Falou de seus medos, algo que raramente fazia. Ela ouviu com atenção, sem interromper. Disse que entendia, mas que também precisava de espaço para ser quem era. Aquela conversa foi difícil, mas necessária. Ambos saíram dela mais conscientes dos limites e das necessidades de cada um. No dia seguinte, o viúvo decidiu fazer algo diferente. Ajustou a agenda, cancelou uma reunião que poderia ser remarcada. Voltou para casa mais cedo. Encontrou a filha estudando na sala. Sentou-se ao lado dela, ajudou em algumas questões, mesmo sem dominar totalmente o conteúdo. Riram de erros, celebraram pequenos acertos. Aquele tempo compartilhado teve um custo profissional, mas um ganho emocional evidente. Ao longo da semana, pequenas vitórias se acumularam. O clima em casa voltou a se suavizar. A noiva se sentia mais segura em seu papel. A filha demonstrava mais confiança. O viúvo, embora cansado, começava a perceber que o esforço constante estava moldando algo mais sólido. No fim da semana, decidiram organizar um almoço simples no quintal. Nada grandioso. Apenas comida caseira, preparada juntos. O cheiro se espalhou pela casa, atraindo a atenção dos vizinhos próximos. Sentaram-se à mesa improvisada no jardim, sob a sombra de uma árvore. Comeram, conversaram, riram. O viúvo observava a cena com uma mistura de gratidão e humildade. Ao final do dia, enquanto recolhiam as coisas, ele parou por um instante, olhando ao redor. O jardim estava diferente, a casa estava diferente, ele estava diferente. Sentiu uma pontada de medo ao pensar no futuro, mas também uma esperança crescente. Sabia que ainda enfrentaria obstáculos, que o equilíbrio exigiria ajustes constantes. Mas, naquele momento, aceitou que o caminho escolhido, embora mais difícil, era também mais verdadeiro. Sentou-se no banco mais uma vez, observando o céu escurecer. A filha se aproximou, encostou a cabeça em seu braço. A noiva permaneceu por perto, respeitando o silêncio. O viúvo fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o peso e o valor daquele instante. Não havia garantias, apenas a disposição de continuar tentando. A semana seguinte começou com um clima de expectativa silenciosa. Não havia conflitos abertos, mas também não existia aquela sensação plena de segurança. Era como caminhar sobre um terreno que havia sido recentemente remexido, firme em alguns pontos, instável em outros. O viúvo percebeu isso logo ao acordar. O corpo ainda cansado, a mente alerta demais para a hora. Levantou-se antes do despertador e foi até a janela do quarto. O jardim estava úmido do sereno da madrugada, as folhas brilhavam sob a luz fraca dos postes da rua. Aquele espaço continuava sendo o primeiro lugar para onde seus pensamentos corriam. Na cozinha, encontrou a noiva preparando o café em silêncio. O cheiro familiar trouxe uma sensação de conforto imediato. A filha ainda dormia. Ele se aproximou, ajudou a colocar a mesa, algo que antes raramente fazia. O gesto simples foi recebido com um olhar surpreso, seguido de um sorriso contido. Não houve comentários. Apenas a aceitação daquele pequeno avanço. Sentaram-se juntos para o café. A conversa girou em torno de assuntos práticos. Horários, compromissos, tarefas do dia. Ainda assim, havia ali uma tentativa clara de sintonia. O viúvo percebeu que precisava manter aquela postura ativa. Sabia que qualquer recuo poderia ser interpretado como desinteresse, e não queria voltar ao ponto inicial. Ao sair para o trabalho, sentiu o peso da agenda do dia. Haveria uma reunião decisiva que definiria os rumos de um projeto importante. Um projeto que poderia consolidar sua posição ou gerar questionamentos ainda maiores. No carro, enquanto enfrentava o trânsito carregado, pensava em como tudo parecia interligado. As escolhas em casa reverberavam no trabalho, e vice-versa. No escritório, o ambiente estava tenso. Conversas em voz baixa, olhares atentos. O viúvo entrou na sala de reunião com postura firme, mas por dentro sentia a pressão. Durante a discussão, percebeu que algumas decisões anteriores estavam sendo questionadas.
Precisou justificar atrasos, explicar mudanças de postura. Falou com clareza, assumiu responsabilidades, mas não cedeu completamente. Aquela firmeza teve um custo. Ao final da reunião, o clima não era de vitória, mas de equilíbrio frágil. Ele sabia que estava sendo observado de perto. Enquanto isso, em casa, a noiva organizava a rotina da filha. A menina estava mais introspectiva naquele dia. Havia uma apresentação na escola que a deixava nervosa. A noiva tentou tranquilizá-la, reforçando que o importante era tentar, não acertar tudo. A filha ouviu, mas a ansiedade permanecia. Em determinado momento, perguntou se o pai estaria presente. A noiva hesitou antes de responder, dizendo que ele tentaria. Essa pergunta ecoou na mente da noiva ao longo da manhã. Ela sabia o quanto aquele momento poderia ser decisivo para a relação entre pai e filha. Não comentou nada com o viúvo naquele instante, mas guardou aquilo como algo que precisaria ser tratado com cuidado. No meio da tarde, o viúvo recebeu uma mensagem sobre a apresentação. A leitura foi rápida, mas o impacto, profundo. Olhou para a agenda, viu que o horário coincidia com uma reunião importante. Sentiu o conflito imediato. Antigamente, não hesitaria em priorizar o trabalho. Agora, a decisão não era tão simples. Passou alguns minutos refletindo, avaliando possibilidades. Sabia que sair daquela reunião poderia ser mal interpretado. Sabia também que a ausência poderia ser sentida de forma ainda mais intensa pela filha. Optou por uma solução intermediária. Participaria da primeira parte da reunião e sairia discretamente. Essa decisão, embora lógica, carregava riscos claros. Quando chegou à escola, sentiu-se deslocado. O ambiente era simples, corredores cheios de vozes infantis, cartazes coloridos nas paredes. Sentou-se no fundo do auditório, tentando não chamar atenção. Observou outras famílias, percebeu olhares curiosos. Sentiu um leve desconforto, mas permaneceu. A filha entrou no palco com os colegas. Estava nervosa, mas ao procurar na plateia, encontrou o olhar dele. O sorriso tímido que surgiu naquele instante foi suficiente para justificar qualquer sacrifício. A apresentação aconteceu sem grandes falhas. Ao final, houve aplausos. O viúvo sentiu um orgulho silencioso crescer dentro do peito. Após o evento, aproximou-se da filha. Elogiou, disse que tinha ido muito bem. Ela respondeu com entusiasmo contido, claramente feliz por ele estar ali. Aquele momento simples fortaleceu algo entre eles. O viúvo sabia que aquela presença teria consequências no trabalho, mas naquele instante, isso parecia secundário. De volta ao escritório, recebeu comentários. Alguns diretos, outros velados. A reunião havia avançado sem ele, decisões haviam sido tomadas. Sentiu o impacto imediato. Um projeto perdeu prioridade. Um parceiro demonstrou insatisfação. O custo da escolha estava claro. À noite, em casa, o clima era diferente. A filha falava mais, contava detalhes da apresentação. A noiva observava com alívio. O viúvo sentia o cansaço físico e mental, mas também uma satisfação que não vinha de conquistas profissionais. Nos dias seguintes, porém, o equilíbrio foi novamente testado. O trabalho exigia respostas rápidas, mais dedicação. O viúvo começou a sentir o peso acumulado. Em uma noite, chegou em casa visivelmente exausto. Sentou-se no jardim sem dizer nada, olhando fixamente para as plantas. A noiva percebeu e se aproximou. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que estava apenas cansado. A filha, ao ver o pai naquele estado, se recolheu. A noiva percebeu a reação e sentiu a necessidade de intervir. Mais tarde, conversou com ele sobre como sua postura afetava a filha. Disse que o silêncio, às vezes, era interpretado como distanciamento. O viúvo ouviu, sentindo a verdade daquelas palavras. Reconheceu que ainda precisava aprender a comunicar melhor o que sentia. No fim de semana, decidiram fazer algo diferente. Um passeio simples, sem compromissos. Foram a um parque próximo, caminharam sob as árvores, ouviram música vinda de algum ponto distante, observaram pessoas comuns vivendo suas rotinas. O viúvo sentiu-se quase anônimo naquele ambiente. Aquilo trouxe uma sensação inesperada de liberdade. Sentaram-se em um banco, compartilharam um lanche simples comprado de um vendedor ambulante. A filha riu de algo banal,
A noiva comentou sobre as aulas, sobre planos futuros. O viúvo ouviu, participando, sem pressa. Aquela tarde parecia suspensa no tempo. Ao voltarem para casa, o jardim os recebeu com um ar acolhedor. As plantas estavam visivelmente mais fortes. O viúvo percebeu que aquela transformação era resultado de cuidado contínuo, não de decisões isoladas. Sentiu que o mesmo se aplicava à família que tentava reconstruir. Naquela noite, antes de dormir, sentou-se novamente no banco de madeira. Pensou em tudo que havia enfrentado desde o primeiro choque ao chegar em casa e ver o jardim transformado. Percebeu que aquele choque havia sido apenas o início de um processo muito maior. Ainda havia desafios à frente, ainda havia medos. Mas também havia progresso. Deitou-se com o corpo cansado, mas com a mente mais serena. Sabia que o caminho exigiria escolhas difíceis, sacrifícios constantes. Ainda assim, sentia que estava aprendendo, passo a passo, a equilibrar o que sempre acreditou ser inconciliável. Os dias seguintes avançaram com uma sensação estranha de maturidade forçada. Nada parecia totalmente resolvido, mas também já não existia o caos inicial. O viúvo percebeu isso logo na segunda-feira pela manhã, ao atravessar o jardim ainda coberto por sombras longas. As plantas estavam mais altas, algumas folhas novas surgiam com força, e a terra já não parecia tão frágil. Aquela evolução silenciosa despertava nele uma mistura de orgulho e responsabilidade. Tudo que crescia ali dependia de constância, não apenas de boas intenções. Dentro de casa, a rotina começava a se ajustar. A filha acordava mais cedo, mostrava mais autonomia, escolhia a própria roupa. Pequenos gestos que, meses antes, passariam despercebidos, agora ganhavam significado. A noiva observava esses avanços com cautela, consciente de que qualquer pressão excessiva poderia provocar recuos. O equilíbrio era delicado. No trabalho, a situação exigia atenção redobrada. As consequências da decisão tomada semanas antes ainda se faziam sentir. Um contrato importante estava sendo reavaliado, e havia a possibilidade real de perder espaço para concorrentes mais agressivos. O viúvo sabia que não poderia contar apenas com sua posição financeira ou com o histórico de sucesso. Precisaria demonstrar presença, estratégia e, acima de tudo, foco. Durante uma reunião decisiva, sentiu o ambiente mais frio do que o habitual. Algumas falas vinham carregadas de cobrança, outras de desconfiança. Ele manteve a postura firme, mas não ignorou os sinais. Ao final, ficou claro que precisaria se dedicar mais nos próximos meses para recuperar a confiança total dos parceiros. Aquela exigência trazia um novo obstáculo para seu principal objetivo pessoal: manter a estabilidade emocional da filha sem se perder novamente no excesso de trabalho. Ao sair do escritório, o peso daquela pressão o acompanhou até o carro. O trânsito intenso, as buzinas impacientes, o calor abafado do fim de tarde tornavam tudo ainda mais desgastante. Ligou o rádio, tentando se distrair, mas a mente insistia em repassar cenários possíveis. Sentia-se dividido, mais uma vez. Em casa, encontrou a filha sentada à mesa da sala, desenhando. Havia sobre o papel uma representação do jardim, com árvores grandes, flores coloridas e 3 figuras humanas de mãos dadas. Ele reconheceu a si mesmo ali, ainda que desenhado de forma simples. A imagem o atingiu de maneira profunda. Aquele desenho era uma expectativa, talvez até um pedido silencioso. Sentou-se ao lado dela, comentou sobre o desenho, elogiou as cores. A filha respondeu com naturalidade, dizendo que gostava quando os 3 ficavam juntos no jardim. A frase simples carregava um peso emocional imenso. O viúvo sentiu um nó na garganta, mas manteve o controle. Sabia que precisava corresponder, não apenas prometer. Naquela noite, a noiva sugeriu que organizassem um pequeno encontro no fim de semana, algo simples, apenas para reforçar o vínculo familiar. Nada grandioso, nada que exigisse esforço financeiro. Apenas tempo de qualidade. O viúvo concordou, mas já previa as dificuldades para encaixar aquilo na agenda. Os dias avançaram rapidamente. O trabalho exigia respostas imediatas, reuniões inesperadas, ajustes constantes. Em um desses dias, o viúvo precisou cancelar um compromisso com a filha para resolver uma situação urgente. Ao avisar, percebeu o olhar decepcionado, embora contido. A filha não reclamou, mas o silêncio falou por ela. Esse episódio teve consequências claras. A filha ficou mais distante nos dias seguintes,
menos comunicativa. A noiva percebeu e tentou conversar com o viúvo, explicando que aquelas ausências, mesmo justificadas, reabriam inseguranças antigas. Ele ouviu, reconhecendo o erro, mas também se sentiu injustiçado pela própria realidade que enfrentava. Decidiu, então, fazer um esforço consciente. Reorganizou compromissos, delegou funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente. Essa decisão trouxe insegurança profissional. Confiar em outros significava abrir mão de parte do controle que sempre acreditou ser essencial para o sucesso. Ainda assim, avançou. No sábado, cumpriu a promessa. Prepararam juntos um almoço simples. O cheiro de comida caseira se espalhou pela casa, trazendo uma sensação acolhedora. A filha ajudou como pôde, rindo dos próprios erros. A noiva conduzia tudo com paciência. O viúvo observava aquela cena com atenção, percebendo o quanto havia perdido ao se ausentar em momentos semelhantes no passado. Após o almoço, foram ao jardim. O sol da tarde iluminava as folhas, e uma brisa leve amenizava o calor. Sentaram-se no chão, mexeram na terra, cuidaram das plantas. A filha explicava o que havia aprendido, orgulhosa do próprio conhecimento. O viúvo ouviu atentamente, aprendendo também. Naquele momento, sentiu-se verdadeiramente presente. Não havia celular vibrando, nem pensamentos insistentes sobre negócios. Apenas o som dos pássaros, o cheiro da terra, o riso da filha. Aquela vivência reforçou algo importante dentro dele. O sucesso que sempre buscou não fazia sentido se não pudesse ser compartilhado. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Na semana seguinte, uma nova pressão surgiu no trabalho. Um prazo apertado exigia dedicação quase integral. O viúvo tentou manter o equilíbrio, mas sentiu o desgaste físico e emocional aumentar. Dormia pouco, alimentava-se mal. A noiva percebeu o cansaço evidente, assim como a filha, que começou a demonstrar preocupação. Em uma noite particularmente difícil, o viúvo se recolheu ao jardim após todos dormirem. Sentou-se no banco, sentindo o frio da madeira contra o corpo. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar em silêncio. Não era desespero, mas exaustão acumulada. Reconhecia seus limites, algo que sempre evitou admitir. No dia seguinte, acordou com uma decisão clara. Precisava buscar ajuda. Conversou com alguém de confiança no trabalho, expôs suas dificuldades, pediu apoio. Essa atitude trouxe alívio, mas também um custo. Sua imagem de invulnerabilidade foi questionada. Ainda assim, sentiu que havia feito a escolha certa. Em casa, compartilhou parte desse processo com a noiva, explicando que estava tentando mudar, mesmo sem garantias de sucesso imediato. Ela ouviu, ofereceu apoio, mas também deixou claro que precisava haver constância, não apenas boas intenções. O viúvo concordou. Sabia que a reconstrução exigia tempo. A filha, aos poucos, voltou a se aproximar. Pequenos gestos, conversas curtas, pedidos de ajuda com tarefas simples. Cada interação era uma conquista, ainda que frágil. O viúvo valorizava cada uma delas, consciente de que qualquer descuido poderia comprometer o progresso. O ambiente da casa também refletia essas mudanças. Mais luz, menos silêncio pesado. O jardim, cada vez mais vivo, parecia acompanhar o ritmo daquela família em reconstrução. O viúvo entendia, agora com mais clareza, que nada ali acontecia por acaso. Tudo exigia preparo, paciência e esforço contínuo. Ao deitar-se naquela noite, sentiu-se cansado, mas diferente. Não havia a euforia das grandes conquistas profissionais, mas uma serenidade nova. Sabia que ainda enfrentaria desafios, que o equilíbrio não era permanente. Ainda assim, sentia que estava no caminho certo, aprendendo a ser presente sem abandonar quem era. O início daquele mês trouxe uma mudança perceptível no ritmo da casa. Não era algo anunciado, nem planejado, mas sentido nos detalhes. O viúvo passou a acordar alguns minutos antes do despertador, não por ansiedade, mas por hábito. O corpo começava a entender que havia responsabilidades além das que sempre carregara. Ao caminhar até a janela, o jardim surgia como um espelho silencioso de tudo que vinha sendo construído. As plantas estavam mais firmes, algumas floresciam pela primeira vez. Nada exuberante, mas consistente. Na cozinha, o café era preparado com menos pressa. A noiva já não precisava lembrar de pequenas tarefas, e a filha circulava pela casa com mais segurança.
Ainda havia silêncios, mas já não eram pesados. Eram pausas naturais, como intervalos necessários para que tudo respirasse. No trabalho, entretanto, o cenário permanecia exigente. As decisões tomadas semanas antes começaram a apresentar resultados mistos. Parte da equipe respondeu bem à delegação de responsabilidades, outra demonstrava insegurança. O viúvo precisava ajustar constantemente, orientar sem controlar demais. Essa mudança de postura consumia energia, mas também revelava algo novo. Ele percebia talentos que antes ignorava, soluções que não surgiriam se continuasse centralizando tudo. Em uma reunião importante, ouviu um comentário que o fez refletir profundamente. Disseram que ele parecia diferente, mais acessível, menos distante. A observação não veio acompanhada de elogio explícito, mas carregava reconhecimento. Ainda assim, aquele avanço profissional tinha um custo claro. O tempo dedicado a orientar e acompanhar processos era maior, exigindo mais paciência e presença mental. Em casa, a filha enfrentava um desafio próprio. Um trabalho escolar exigia pesquisa, organização e apresentação. Algo simples para muitos, mas para ela representava insegurança. Ao pedir ajuda, olhou diretamente para o pai, com expectativa contida. O viúvo sentiu o peso daquela escolha imediata. Havia pendências no trabalho, mensagens não respondidas, mas decidiu sentar-se ao lado dela. Espalharam livros e folhas sobre a mesa da sala. O som das páginas sendo viradas misturava-se ao canto distante de um vendedor ambulante na rua. A filha fazia perguntas, errava, tentava novamente. O viúvo orientava com calma, evitando impor respostas prontas. Aquele processo exigiu tempo e paciência. Ao final, o trabalho estava longe de perfeito, mas havia sido construído juntos. Essa tarde teve consequências claras. No trabalho, algumas respostas demoraram mais do que o esperado. Houve cobranças. O viúvo precisou lidar com a frustração de não conseguir atender tudo ao mesmo tempo. Ainda assim, ao ver a filha satisfeita com o resultado do próprio esforço, sentiu que havia feito a escolha certa. Nos dias seguintes, a noiva observava atentamente esses movimentos. Notava avanços, mas também percebia sinais de desgaste. O viúvo começava a demonstrar cansaço acumulado. Em uma noite, durante o jantar, deixou escapar um comentário sobre sentir-se sempre em dívida, seja com o trabalho, seja com a família. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. A noiva respondeu com cuidado. Disse que entendia o peso que ele carregava, mas que a tentativa constante de agradar a todos poderia levá-la a se perder novamente. Aquela conversa revelou um conflito interno profundo. O viúvo sempre acreditou que sucesso significava atender a todas as expectativas. Agora, percebia que isso era impossível. Essa percepção trouxe uma reviravolta silenciosa. Ele começou a questionar prioridades de forma mais consciente. Não se tratava mais de escolher entre trabalho e família, mas de redefinir o que significava estar presente em ambos. Essa mudança interna teve impacto imediato em suas decisões. No fim de semana seguinte, surgiu uma situação inesperada. Um compromisso profissional de última hora coincidiu com um evento importante para a filha. Diferente de ocasiões anteriores, o viúvo não decidiu sozinho. Conversou com a noiva, explicou a situação, ouviu opiniões. Optaram juntos por uma solução intermediária. Ele participaria parcialmente do compromisso profissional e estaria presente no momento mais importante para a filha. Essa decisão exigiu logística, ajustes e negociação. No trabalho, precisou justificar ausências, reorganizar agendas. Em casa, explicou à filha o plano com honestidade. Ela ouviu, compreendeu e, pela primeira vez, demonstrou maturidade ao aceitar que nem sempre tudo poderia ser perfeito. Essa compreensão fortaleceu o vínculo entre eles. O evento da filha foi simples, mas significativo. Ao vê-lo chegar, mesmo com atraso, ela sorriu com alívio. Não houve cobranças, apenas reconhecimento da tentativa. Para o viúvo, aquele sorriso valeu mais do que qualquer resultado profissional do dia. Entretanto, o esforço constante começou a cobrar seu preço físico. O viúvo passou a sentir dores de cabeça frequentes, cansaço persistente. A noiva percebeu e insistiu para que ele diminuísse o ritmo. Ele resistiu inicialmente, mas acabou cedendo ao perceber que sua exaustão afetava o humor e a paciência em casa. Buscou orientação, reorganizou horários,
passou a reservar momentos fixos para descanso. Essa decisão teve impacto direto no trabalho. Alguns projetos avançaram mais lentamente, e houve questionamentos sobre produtividade. Ainda assim, o viúvo manteve a escolha, consciente de que sua saúde emocional era parte fundamental do equilíbrio que buscava. O jardim acompanhava essas mudanças. As plantas cresciam, mas algumas exigiam poda, outras precisavam de mais cuidado. O viúvo passou a participar ativamente desse processo, aprendendo que até o crescimento saudável exige limites. Essa metáfora tornou-se clara em sua mente. Em uma tarde silenciosa, sentou-se no banco do jardim ao lado da filha. Conversaram sobre coisas simples, sobre sonhos, sobre o que ela gostaria de fazer no futuro. O viúvo ouviu mais do que falou. Percebeu o quanto desconhecia alguns desejos da filha, não por falta de amor, mas por ausência. Essa conversa marcou um ponto importante. A filha passou a confiar mais, a compartilhar mais. A noiva observava a distância, sentindo que o esforço estava, aos poucos, dando frutos reais. Ainda havia inseguranças, ainda havia receios, mas a base parecia mais sólida. No trabalho, uma nova avaliação foi feita. O viúvo recebeu um retorno misto. Reconheciam sua capacidade, mas apontavam a necessidade de ajustes. Ele ouviu com maturidade, sem reagir defensivamente. Aquela postura surpreendeu alguns, mas também demonstrou evolução. Aceitar limites tornou-se parte do processo. Ao chegar em casa naquela noite, sentiu um cansaço diferente. Não era apenas físico. Era emocional, porém acompanhado de uma sensação de coerência. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que suas escolhas, embora difíceis, estavam alinhadas com o que realmente importava. O ambiente da casa refletia isso. Mais conversas, menos tensão. A filha circulava com confiança, a noiva demonstrava tranquilidade. O jardim, agora parte central da rotina, simbolizava tudo que vinha sendo cultivado com esforço. Antes de dormir, o viúvo ficou alguns minutos olhando o teto, refletindo sobre o caminho percorrido. Sabia que ainda não havia chegado ao ponto ideal. Haveria novos desafios, novas decisões difíceis. Ainda assim, sentia-se preparado de uma forma que nunca estivera antes. Não era mais apenas o milionário que tentava controlar tudo ao redor. Tornava-se alguém disposto a aprender, errar, corrigir e seguir. Essa transformação, lenta e custosa, começava a mostrar resultados reais, tanto dentro de casa quanto fora dela. O último ciclo daquele ano começou com uma luz diferente atravessando as janelas da casa. Não era apenas o sol mais intenso da estação, mas uma sensação interna de clareza que o viúvo reconheceu assim que acordou. O corpo ainda sentia o cansaço acumulado de meses difíceis, porém havia algo novo, uma tranquilidade que não dependia de agenda, números ou resultados imediatos. Levantou-se devagar e seguiu, como fazia agora quase todos os dias, direto para o jardim. O espaço estava transformado. Onde antes havia apenas grama aparada por obrigação, agora existiam canteiros bem definidos, flores abertas, pequenas árvores que começavam a projetar sombra. O cheiro da terra misturava-se ao perfume das plantas, criando uma atmosfera de cuidado contínuo. O viúvo passou a mão pelas folhas, sentindo a textura viva sob os dedos. Aquilo não era apenas estética. Era prova de constância, de presença, de tempo investido sem pressa. Dentro de casa, a filha acordava com mais leveza. Já não precisava ser chamada 2 vezes. Vestia-se sozinha, organizava o material da escola, demonstrava uma autonomia que antes parecia distante. A noiva observava tudo com discrição, respeitando o espaço conquistado entre pai e filha, mas pronta para intervir quando necessário. O equilíbrio, agora, parecia menos frágil. Naquela manhã, o café foi compartilhado sem silêncios desconfortáveis. Conversaram sobre o dia, sobre planos simples, sobre o que fariam no fim de semana. O viúvo ouviu mais do que falou, um hábito que aprenderá com esforço. Percebia nuances no tom da filha, entendia quando algo a preocupava mesmo sem palavras. Essa escuta atenta era uma conquista silenciosa, construída ao longo de muitos sacrifícios. No trabalho, a realidade também começava a refletir mudanças positivas. Os ajustes feitos meses antes, embora questionados no início, apresentavam resultados. A equipe mostrava mais autonomia, os processos fluíam com menos tensão. Ainda havia desafios, metas a cumprir, decisões difíceis,
mas o viúvo já não sentia que precisava carregar tudo sozinho. Aprenderá a confiar, mesmo sabendo que confiar implicava riscos. Em uma reunião importante, recebeu um retorno claro. Não havia promessas grandiosas, apenas reconhecimento consistente. Disseram que sua postura havia amadurecido, que sua liderança agora inspirava mais do que impunha. Aquilo teve um impacto profundo. Não era o tipo de validação que vinha de cifras ou contratos, mas de pessoas. Ao sair da sala, sentiu que aquela vitória, embora discreta, era sólida. De volta para casa naquela tarde, encontrou a filha no jardim, cuidando das plantas com atenção. A noiva estava ao lado, orientando sem controlar. O viúvo observou a cena por alguns instantes antes de se aproximar. Sentou-se no banco de madeira, sentindo o calor suave do sol no rosto. A filha mostrou com orgulho uma flor que havia desabrochado naquela manhã. O viúvo sorriu, reconhecendo naquele gesto a metáfora perfeita de tudo que haviam construído juntos. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para uma decisão importante. Não havia anúncios grandiosos, apenas conversas francas. O viúvo e a noiva falavam sobre o futuro com mais segurança. Não se tratava apenas de formalizar um compromisso, mas de garantir que a base emocional da filha estivesse sólida. Cada passo era pensado com cuidado, respeitando o tempo de todos. A filha participou dessas conversas à sua maneira. Fazia perguntas, expressava sentimentos, demonstrava curiosidade e, às vezes, insegurança. O viúvo aprendeu a responder com honestidade, sem prometer o que não podia cumprir. Disse que mudanças sempre existiriam, mas que o cuidado e a presença continuariam sendo prioridade. Essas palavras, ditas com calma, criaram confiança. O ambiente da casa refletia essa nova fase. Mais risadas, menos tensão. Os espaços antes silenciosos ganharam vida. A sala, antes usada apenas para compromissos formais, tornou-se local de convivência. O jardim, definitivamente, tornou-se o coração da casa. Ali aconteciam conversas importantes, silêncios confortáveis, aprendizados diários. Em uma tarde de céu aberto, decidiram organizar um pequeno encontro. Nada luxuoso, nada que chamasse atenção externa. Apenas pessoas próximas, um almoço simples, música baixa, comida feita em casa. O viúvo participou de cada detalhe, algo impensável meses atrás. Escolheu as plantas que enfeitariam a mesa, ajudou na preparação dos alimentos, ouviu sugestões da filha com atenção. O dia chegou com uma atmosfera leve. O cheiro de comida caseira se espalhou pelo ar, misturando-se ao perfume das flores. A filha circulava entre os convidados com naturalidade, sem ansiedade. A noiva observava tudo com emoção contida. O viúvo, por sua vez, sentia algo raro. Não havia necessidade de impressionar ninguém. Estava ali por inteiro. Durante o encontro, em um momento simples, o viúvo pediu atenção. Não fez discursos longos. Falou sobre aprendizado, sobre erros, sobre a importância de cuidar do que realmente sustenta uma vida. Olhou para a filha, depois para a noiva. Disse que nada daquilo teria sido possível sem paciência, escuta e esforço diário. As palavras eram poucas, mas carregadas de verdade. A filha se aproximou e segurou sua mão. O gesto, pequeno e espontâneo, foi mais emocionante do que qualquer declaração formal. O viúvo sentiu os olhos marejarem, mas não se afastou da emoção. Permitiu-se sentir, sem medo. Aquela vulnerabilidade, antes evitada, agora era força. Nos dias que se seguiram, a rotina se manteve estável. Não perfeita, mas consistente. O trabalho continuava exigente, mas melhor organizado. A casa seguia viva, com desafios cotidianos, mas sem o peso constante da insegurança. O viúvo percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em eliminar problemas, mas em aprender a lidar com eles sem se perder. A filha apresentou avanços claros na escola, não apenas acadêmicos, mas emocionais. Demonstrava mais confiança, mais abertura. Compartilhava pensamentos, sonhos, medos. O viúvo estava presente, não apenas fisicamente, mas atento. A noiva, por sua vez, sentia-se parte de algo construído com respeito, não imposto. O jardim continuava a mudar. Algumas plantas precisaram ser substituídas, outras cresceram além do esperado. O viúvo aprendeu que nem tudo próspera da mesma forma, e que cuidar também envolve aceitar perdas simbólicas, ajustes e recomeços.
Essa compreensão refletia diretamente em suas escolhas pessoais. Em uma noite tranquila, sentou-se novamente no banco de madeira, agora acompanhado pela filha e pela noiva. O céu estava limpo, algumas estrelas visíveis. O ar fresco trazia uma sensação de encerramento e, ao mesmo tempo, de continuidade. O viúvo respirou fundo, sentindo gratidão. Não pelo que tinha, mas pelo que havia aprendido a construir. Pensou em como tudo começou, naquele dia em que chegou em casa e encontrou o jardim transformado. O choque inicial, o medo de perder o controle, a resistência à mudança. Agora, entendia que aquele momento havia sido um convite, não uma ameaça. Um convite para crescer, para ouvir, para cuidar. A filha encostou a cabeça em seu ombro. A noiva segurou sua mão. Não havia palavras necessárias. O silêncio ali era pleno, confortável, cheio de significado. O viúvo sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde precisava estar. O futuro ainda traria desafios, disso ele sabia. Mas agora possuía ferramentas reais para enfrentá-los. Não apenas recursos financeiros ou influência, mas algo muito mais valioso: vínculo, presença, propósito. O jardim, iluminado pela luz suave da noite, era testemunha desse novo começo. E assim, sem grandes promessas, sem excessos, aquela história encontrava seu ponto mais alto. Não no choque, nem na dor, mas na reconstrução paciente de laços que haviam sido testados e fortalecidos. Um final feliz, não por ausência de dificuldades, mas pela certeza de que, juntos, saberiam atravessá-las. Fim. Chegou até o fim? Então escreve hoje nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.